Sejam bem-vindos, amigos, a mais uma videoaula do romance Entre a Terra e o Céu, trazido pelo Espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje abordaremos o capítulo 12, uma pequena parte, cujo título é Estudando Sempre. E a pergunta que se apresenta nesse trecho que vamos abordar é: quais são as nossas lembranças da espiritualidade após o retorno ao corpo físico? Vamos dar início à nossa pequena videoaula. Muitas vezes acordamos pela manhã com a nítida sensação de termos vivenciados grandes aventuras. Por mais que nós nos esforçamos em reter essas imagens, elas insistem em desaparecer como uma névoa ao raio do sol. Pouco a pouco, vão se desvanecendo, escorrendo lentamente dos escaninhos da consciência para os subterrâneos do esquecimento. Atire, então, a primeira pedra àquele de nós que nunca se lamentou por não ter anotado, gravado, logo pela manhã, ao acordar, tudo aquilo que vivenciou dormindo, as mensagens que recebeu, as sensações que registrou. Por que isso acontece? Porque não conseguimos reter tudo o que vivenciamos enquanto dormimos. Quais os mecanismos que estão envolvidos nesse nosso, abre aspas, esquecimento, fecha aspas? André Luiz nos conta a história de Antonina, uma mãe que vai visitar seu filho desencarnado no Lar da Bênção, que se encontra nesse orfanato na espiritualidade. O relato de André Luiz é esclarecedor sobre os mecanismos do esquecimento quando dá volta ao corpo físico. Antonina, a mãe que fora visitar o filho, ao se reaproximar do corpo físico, é como que sugada por ele, de uma tal forma que toda a leveza e delicadeza que ela, Antonina, apresentava quando em desdobramento na erraticidade espiritual, é engolida como por uma bainha de sombra. E, ao se ajustar ao cérebro físico, Antonina, pouco a pouco, vai perdendo a acuidade mental que ela demonstrava quando em desdobramento. André Luiz observa que essa acuidade mental de Antonina, que vai se deteriorando à medida que ela vai se justapondo ao cérebro físico, chega ao ponto de que, ao despertar, não mais os vê, embora eles estejam ali ao lado dela. Ela é, segundo André Luiz, simplesmente a mulher humana acomodada ao leito. Ela se lembra do passeio ao Lar da Bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Esse mecanismo que Antonina está vivenciando, relatada por André Luiz, acontece com todos nós quando estamos próximos do despertar. Retornamos ao nosso corpo físico e toda a lucidez, toda a clareza e agilidade mental que tínhamos durante o desdobramento, ao dormir, pouco a pouco vai se perdendo e enfraquecendo à medida que nós vamos nos ajustando ao corpo físico e ao nosso cérebro orgânico. A presença dos amigos espirituais, as particularidades do voo sublime que fizemos, pouco a pouco chegam à nossa memória por acessórios fantásticos que vão se perdendo nos obscuros caninhos da nossa imaginação. E procuramos ansiosamente, nos arquivos da nossa mente, resgatar tudo o que ouvimos, tudo aquilo que vimos, registrar e trazer à tona as valiosas observações dos amigos espirituais, mas em poucos minutos não resta em nossa alma qualquer reminiscência.
Hilário, que está acompanhando André Luiz e Clarencio, pergunta admirado ao ministro o motivo de não guardarmos essas recordações de forma positiva. A explicação do ministro Clarencio é maravilhosa. Ele nos diz que raros espíritos estão habilitados a viver na Terra, isto é, encarnados, com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que nos é necessário, pois a exata lembrança de tudo o que vivenciamos pode redundar em uma saudade mortal. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. E dá o exemplo do mel. O mel, ele diz, é um saboroso néctar para a criança, mas ele não deve ser ministrado de forma indiscriminada. Ele reclama uma dosagem para não vir a se tornar um laxativo importuno. Portanto, o contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a sua extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo, até desencarnar. As lembranças vagas que trazemos no campo vivo da nossa alma se assemelham a um belo quadro de contornos apagados. Nós não nos lembramos com clareza dos nossos desdobramentos, e esse mecanismo proporciona a nós a segurança necessária para continuarmos trilhando o caminho que escolhemos durante a nossa jornada no corpo físico. Ao mesmo tempo, nos deixa a vaga lembrança de que nunca estamos sozinhos e todas as noites podemos clamar, antes de dormir, por encontros maravilhosos que alimentem, fortalecem e trazem esperanças a todos nós. Essas questões deixam de nos incomodar profundamente quando compreendemos esses mecanismos do esquecimento, entre aspas, ao acordarmos pela manhã. Joana de Ângeles nos diz que, à medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora em face das vibrações do perispírito, que o organiza e o mantém. Portanto, trabalhemos o nosso espírito para evoluir, para aprimorarmos o nosso corpo mediante as vibrações do perispírito e, à medida que evoluímos, registramos com maior clareza as reminiscências do plano espiritual. Paz, irmãos, e até a nossa próxima videoaula, ainda sobre o capítulo 12. Fiquem todos em paz.